Olá, eu sou a Bia Pessoa, fonoaudióloga da Audibel Aparelhos Auditivos, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os recursos específicos para o tratamento do zumbido. No vídeo anterior, a gente falou um pouquinho de zumbido e da amplificação ajudando no tratamento do zumbido. A gente está aqui com a Sandra Braga de novo. Quem não assistiu o vídeo, corre lá para assistir, que tem informação muito importante. E a gente vai complementar algumas informações. Sam, no vídeo anterior você falou do aparelho auditivo ajudando no zumbido, amplificação por si só. Mas aí você mencionou alguns recursos específicos para falar do zumbido, para tratar esse zumbido. Como que é esse recurso? Então, Bia, lembra que nós falamos que os pacientes com perda auditiva, geralmente, quando chegam para a gente, tem zumbido, quando nós colocamos o aparelho, automaticamente, em grande parte deles, eles deixam de perceber o zumbido fica menos perceptível. Só que, infelizmente, tem alguns pacientes que não sentem assim, eles continuam percebendo o zumbido da forma que ele é. Para esses pacientes especificamente, nós temos um recurso nos nossos aparelhos, que é um gerador de som chamado Tinnitus Breaker, que vai gerar, como o nome diz, vai gerar um som, gerar um ruidinho, que vai competir com esse zumbido e automaticamente mascarar. Eu tenho duas formas de fazer isso. A gente pode mascarar realmente o zumbido, colocando esse som no nível dele, ou eu posso também habituar, porque colocando ele um pouquinho abaixo do zumbido, de forma que o paciente ouça o zumbido, mas também ouça um chiado. Mas ele vai ouvir o zumbido e vai ouvir o chiado, não vai piorar a situação? Não. Por que não piora? Porque esse chiadinho, esse som que foi introduzido, não tem nenhum significado para o paciente. O zumbido dele tem. Então, o que vai acontecer? Esse chiado vem para distrair o cérebro dele, para fazer com que ele vá esquecendo desse zumbido ao longo do tempo e deixando de perceber. Tanto é que, normalmente, quando o paciente usa esse recurso, a gente, ao longo do processo, a gente vai diminuindo esse nível de som, para que quando ele vai percebendo uma melhora do zumbido, e a gente vai podendo diminuir e o zumbido vai deixando de ser desconfortável para ele. E esse isso acontece quando o paciente melhora, né, bastante e deixa de utilizar esse recurso. E daí você falou uma coisa que eu acho legal a gente reforçar. Eu sempre falo da importância do fonoaudiólogo no processo da adaptação. Aí você falou que o fonoaudiólogo coloca esse ruído, esse chiado do gerador de som na intensidade do zumbido. Então, ele faz isso no primeiro atendimento. Aqueles exames complementares que eu sempre menciono aqui, esses exames também estão relacionados ao zumbido, quando é o caso de zumbido? Exatamente. Esse exame, no caso, chama-se pesquisa do nível mínimo de mascaramento. Então, esse nível mínimo que a gente fala, a gente pode fazer tanto via aparelho quanto via audiômetro, via equipamento que nós usamos para fazer audiometria. Então, é super importante, Bia, o que você está falando, porque se o fonoaudiólogo não fizer esse teste, ele não vai ter precisão no nível do chiado, do som que eu preciso dar. Então, ele precisa realmente fazer isso, e é um procedimento que a gente considera tranquilo, bem rápido, não é muito demorado, e ele é fundamental para que a gente possa ativar esse gerador de som. A gente sempre fala isso aqui, porque o fonoaudiólogo precisa fazer vários exames, uma pesquisa mais aprofundada do paciente, das necessidades, para poder dar a solução correta, né? Mas a gente voltando aqui para os recursos, então, você falou desse Tinnitus Breaker. Se o paciente, por acaso, não tem perda de audição, existe paciente sem perda de audição com zumbido? Existe. E ele pode ser beneficiado disso tudo? Com certeza. Ele pode ser beneficiado tanto pelo gerador de som, com o aparelho auditivo desligando o microfone do aparelho, ele não vai amplificar o som, até porque o paciente não tem perda, não tem necessidade de ter amplificação. Dá para separar, então, a amplificação do gerador de som? Dá. E tem aplicativos também para isso. Tem aplicativo para zumbido, específico para zumbido. Como que é esse aplicativo? Então, o aplicativo chama-se Biotone Calmer. Ele pode ser baixado em qualquer smartphone, tanto iOS quanto Android, gratuito. E ali a gente vai ter vários sons de ondas do mar, por exemplo, de sons de animaizinhos como grilos, floresta. Então, sons que fazem parte do nosso meio. E esses sons eles vão funcionar também como mascaradores ou sons relaxantes para quem percebe zumbido. Muitas vezes o paciente não tem perda e tem um zumbido e aquele zumbido incomoda para dormir, por exemplo. Então, ele pode usar o som de um aplicativo para poder dormir, para pegar no sono, já que é difícil ele dormir com aquele barulho no ouvido. Quando vai dormir no silêncio, geralmente quando aparece mais o zumbido. Que é onde aparece mais. Por isso que o paciente que tem perda auditiva, que tem um decréscimo da audição, ele fica mais tempo no silêncio, né? Porque ele não ouve direito. Então, o zumbido aparece por conta disso. Então, ele percebe mais o zumbido por conta disso. A mesma coisa acontece quando o paciente não tem perda, está no silêncio, e aí é onde ele fica mais perceptível, muitas vezes porque não tem som no ambiente que consiga mascarar, entendeu? E aí, quando ele vai ler, vai para a casa dele, vai descansar, é quando o zumbido perturba.
Gente, zumbido é um assunto muito longo, tem muita coisa pra gente falar. Então manda pergunta pra gente aqui nos comentários, se inscreve no canal para poder conversar com a gente. Se eu tiver mais dúvidas sobre zumbido, manda pra gente que a Sandra Braga ou eu ou outros fonoaudiólogos da Audibel podem responder para vocês. A gente vai se ver em outros vídeos. Um beijo para vocês, até a próxima.